Para terminar este painel, tem a palavra Pedro Faria, da Nostra Prius, para apresentar a tecnologia Mucol. Eu represento a empresa Nostra Prius. A Nostra Prius é uma empresa da área da consultoria industrial. Isto quer dizer que ao longo dos anos eu trabalhei na área do produto, do processo e das tecnologias. O meu cruzamento com a área da agricultura e com a agricultura de precisão em particular é bastante marginal e tem esta cara, tem a cara da empresa Mucol e dos produtos da Mucol, que estão também muito focados no setor da agropecuária de precisão, em particular bovinos. E hoje queria falar um bocadinho com vocês acerca do ciclo produtivo dos bovinos, mas eu quero que a gente fale numa perspectiva e num mindset económico. Ou seja, eu quero que a gente aborde na perspectiva do gestor. Isto que está aqui não é do que eu vos vou falar, porque eu não sou a pessoa indicada para falar disto, primeira questão. E a segunda questão, isto não aborda a perspectiva do gestor. A perspectiva do gestor é isto. Eu sei que consigo liquidar, eu sei que consigo gerar riqueza com um parto de um animal. E ele pode ter estes dois aspectos, a carne e o leite. Obviamente que há N passos que fazem parte do ciclo de gestação, mas eu, como gestor, estou extremamente focado na questão do parto. Certo que, se eu quiser perceber como é que um parto tem sucesso e como é que eu consigo ter o maior número de partos possível dentro de uma exploração, eu vou ter que começar a pensar em todas as variáveis que, na prática, vão conduzir ao sucesso e à majoração ou à maximização dessa variável. Portanto, eu escrevi aqui algumas linhas de texto, não estão completas, há mais coisas que se podem falar, mas eu queria que vocês fixassem apenas que, quando falamos da questão do parto, ou em particular, se tivermos que começar pela componente do cio, que depois vai influenciar a componente do parto, são tudo áreas extremamente complexas, que depois subdividem em N conceitos, também eles complexos, com muitas interligações e as suas respectivas redes de influência, e que têm N estudos de dificuldades, de problemas, de questões muito complexas, para mim, pelo menos, que estou a ver isto na perspectiva do gestor. Portanto, o que eu procuro, ao fim e ao cabo, são formas de ultrapassar todas estas questões que são reais, mas que, na realidade, não me trazem nenhum benefício, nem nenhuma tranquilidade, porque eu só fico preocupado com este tipo de assuntos que eu não percebo rigorosamente nada. E, portanto, eu copiei, fiz aqui alguns print screens de alguma literatura que encontrei na internet. Há aqui algumas coisas que vêm do Brasil. O Brasil tem mais de 200 milhões de vacas, portanto é normal que apareça muita coisa do Brasil. E alguns dados também que vêm consubstanciar, ao fim e ao cabo, este problema e esta problemática dos partos e como otimizar os partos. E aqui, ao fim e ao cabo, nasce a Mucol. E a Mucol nasce... eu tenho ali 2020 só porque há alguns dados que eu vou mostrar aqui. Mas a Mucol nasce em 2014. Eu tenho aqui 2 aparelhos de demonstração só para vocês poderem exatamente ver o aspecto deles. Eu vou passar por aqui, depois peço-lhe o favor de passar para trás, está bem? Portanto, a Mucol nasce em 2014. Tem uma história romântica de um produtor que perde animais e, portanto, quer perceber como é que consegue fazer evoluir. Estávamos numa altura em que o IoT ainda estava a nascer, estava tudo praticamente baseado em GSM. A rede LoRa só nasce em 2015, para quem está a pensar na questão da LoRa e aqui em particular do fundão. E, portanto, em 2015 eles lançam-se também a nível mundial. Em 2017 lançam um segundo produto, já vamos falar daqui a bocadinho. Portanto, é um produtor, o produtor tem problemas, quer perceber como é que vai resolver, passam 4 anos a estudar e a desenvolver o produto e metem no mercado. É um produto não invasivo, como veem, é bastante ergonómico para o animal, não é pesado, portanto é confortável, e contém em si tudo aquilo que nós falámos de IoT. Portanto, nós temos vindo aqui a assistir outros colegas a falar de temos que colocar sensores, depois temos que transmitir os sinais dos sensores para um servidor, nesse servidor os dados têm que ser tratados, depois vou dar origem a diagramas, esses diagramas servem para eu tomar decisões, e tudo isto parece assim um comboio muito grande e pode ser assustador para quem quer fazer um investimento e começar a ter benefício imediato. Ou seja,
começar a ter retorno. Eu acho que esta mosca gostou de mim. E, portanto, o que a Mucol fez foi verticalizar isto tudo no mesmo produto e na mesma marca. Portanto, quem faz a detecção, os sensores estão encapsulados naquele chassi, tem uma bateria, tem uma placa GSM que faz a transmissão para um servidor, nesse servidor os dados são processados e o que chega ao utilizador, ao produtor, sob a via de SMS ou e-mail ou notificação da aplicação, já vamos ver daqui a bocadinho, é já o resultado de, ou seja, a aplicação vai-nos dizer, ou o sensor vai-nos dizer, qual é o estado da gestação e que eu tenho X tempo até o animal parir. Obviamente que isto é uma ciência que, apesar de ser bastante evoluída, não é uma ciência exata, porque ainda assim, a partir do momento em que a vaca começa a tentar parir, há vários fatores que vão determinar se o parto é um parto fácil, se é um parto difícil, se é um parto demorado, tal como vimos em todas aquelas classificações das distócias que estivemos a assistir. Portanto, o que nós sabemos é que a vaca está a tentar parir, porque estão lá os sinais de parto, e existe um padrão que é identificado. Se este padrão for repetido no espaço de 2 horas, o equipamento avisa-nos novamente e, portanto, há uma espécie de um sinal de alerta que diz atenção, porque provavelmente o animal pode estar a precisar de assistência. E então aqui já vemos onde é que uma das variáveis das perdas de animais à nascença vão ser eliminados ou pelo menos mitigados. Assim como, peço desculpa, o acesso a colostro, assim como complicações pós-parto para a mãe, etc. Portanto, a Mucol neste momento já tem muitos dados adquiridos ao longo dos anos com os vários produtores onde está a utilizar este produto. O produto está apto a trabalhar com todas o tipo de raças e em qualquer idade. Porquê? Porque nós sabemos que há um comportamento bastante diferenciado entre as primíparas e vacas já adultas. Portanto, o que é que nós conseguimos? Conseguimos dar alguma antecedência ao produtor para perceber se tem que ir dar assistência ao parto ou não. Mas já há um histórico dos animais, se são as primeirícias, se não são. Portanto, o produtor vai ter mais condições para agir. Características do produto ou do material. É robusto, é robusto do ponto de vista industrial, portanto está apto para estar no exterior, lama, ser pisado pelo animal, chuva permanente. Tem uma bateria recarregável, que dura cerca de 10 a 12 semanas em serviço e funciona como modelo de negócio, e falaram já aqui hoje da importância de começar a tentar ajudar os produtores a terem incentivos e apoios em modelos de negócio que não são, eu vou dizer um palavrão, CAPEX, ou seja, compra de equipamento, porque há muita coisa agora que tem a ver com serviços acrescentados, e esses serviços são faseados ao longo do tempo. A Mucol aparece já nesse tipo de enquadramento, ou seja, nós compramos o equipamento e depois todos os anos temos que pagar uma anuidade de comunicações, porque sem as comunicações o aparelho não funciona, não é? Portanto, colocar na cauda da vaca é extremamente fácil, é estranho para quem está a fazer a primeira vez, para quem já fez e faz regularmente, depois torna-se extremamente fácil. Existem alguns truques, na realidade, eu costumo dizer aos produtores que o maior segredo da utilização do Mucol é a colocação na cauda, porque é aqui que nós, os humanos, peço desculpa, temos interferência no resultado depois do algoritmo, nomeadamente se vamos causar os chamados falsos positivos do algoritmo, ok? São detalhes um bocadinho mais técnicos. E isto é o tipo de mensagens que nós temos acesso. Portanto, temos mensagens que são os verdadeiros alertas, o primeiro sinal de aviso em que nos diz que o animal vai parir durante a próxima hora, se houver uma dificuldade de parto, vamos receber um sinal de aviso e depois o aparelho já não diz nada, porque aí já compete ao produtor fazer uma decisão, ou auxilia, ou não pode e não auxilia e deixa as coisas como estão. Depois temos mais 4 sinais, que eu chamo de sinais operacionais, que têm a ver com a bateria, se caiu da cauda, etc. Mas os importantes são, de facto, aqueles relacionados com os avisos. Existem muitos testemunhos, depois eu vou-vos dar também mais algumas fontes sobre isso. E este é o modelo de negócio que eu vos falei, portanto não há aqui nada de novo, podemos passar em frente. Só para terem uma ideia, a anuidade custa 122 € mais IVA e o aparelho custa 269 já com o primeiro ano incluído. Okay? Portanto, não é um investimento brutal, sendo que basta salvar uma cria para ter um investimento mais do que pago, com certeza. E chegamos aqui ao segundo ponto da apresentação. O que é que acontece? À medida que a Mucol começa a vender o sensor de parto, depara-se aqui com um problema que é, imaginem quem tem 30 partos na mesma semana
e que por dificuldade de saber exatamente o dia em que o animal vai parir, acha que tem que comprar 2 dezenas de aparelhos. Porque ele não vai ter capacidade para definir quais são os animais que vão ter que utilizar o aparelho. E, portanto, há aqui uma questão relacionada com a dificuldade de estimar a data do parto. Ora, isto, em conjunto com aquelas variáveis que nós observamos relativamente à fase do cio da fêmea, que dão origem depois a um parto, que faz parte do meu objetivo enquanto gestor, faz com que eles tenham idealizado e criado um segundo aparelho que designaram colar de cio, apesar de fazer bastante mais do que isso. Portanto, agora já faz um bocadinho de musculação. Este colar vai permitir a identificação da fase de cio da fêmea, mas não é a fêmea que utiliza o colar. Porque o que nós estamos a fazer é utilizar o que a natureza já faz de forma muito eficaz e produtiva para ir à boleia. Ou seja, o sensor está no touro e a vaca usa um brinco. O brinco é uma etiqueta RFID que vai ser lida a partir de uma determinada proximidade do colar e quando houver um padrão que corresponda, deixa-me só puxar aqui, à proximidade, à atividade do touro e ao tempo, ou seja, a duração que o touro está interessado na vaca, este padrão vai ser identificado e eu recebo novamente um sinal a dizer a vaca, número tal, está com o cio e no fim recebo inclusive a duração do cio. Todo o resto da tecnologia que está neste produto é semelhante ao primeiro, portanto, tecnologia GSM, o mesmo tipo de sensores. Este apresenta mais uma feature interessante aqui, que é a localização GPS, para o caso do colar cair do touro. E, portanto, com isso, nós conseguimos fazer face a um problema grave, que é a dificuldade de identificação positiva dos cios, até porque muitos deles não acontecem quando nós estamos presentes, e alguns até são chamados silenciosos e ainda de mais difícil detecção. A coisa ainda é mais problemática no caso das primeiriças, porque elas até gostam mais de ter o cio durante a noite. E, portanto, fica tudo mais dificultado. Esta estatística não é de animais nem de quintas em Portugal, mas temos aqui mais de 4.000 vacas adultas e cerca de quase 900 primeiriças. Está bem? Só para terem ideia dos valores. Ora bem, então, mas se quem está a utilizar o sensor é o touro, eu na realidade também consigo adquirir informação acerca do touro. Porque eu agora sou capaz de dizer o tipo de dinâmica que o touro estabelece dentro da vacada. Ou seja, quando nós adquirimos ou investimos num touro, o que é que estamos à procura? Estamos à procura da capacidade de inseminar, nomeadamente através dos exames andrológicos, mas nós não conseguimos determinar a libido dele só por esse exame. Há exames adicionais que se podem realizar de facto, mas monitorizar de forma permanente, isto permite fazer. Ou seja, cada vez que eu recebo um sinal a dizer que uma vaca está com o cio, na realidade foi o touro que esteve a saltar a vaca. Obviamente que, se eu agora deixar passar um ciclo de 21 ou 22 dias e o mesmo animal aparecer novamente no radar do touro, isto quer dizer que ela não entrou em gestação. Certo? Um animal que apareça muitas vezes no radar do touro provavelmente tem dificuldade em entrar em gestação e depois podemos tentar resolver isso do ponto de vista clínico, veterinário, ou não. Também pode acontecer, se muitos animais não saírem do radar do touro, se calhar quem tem problema é o touro e não é, ou não são as vacas nesse caso. E, portanto, também podemos avaliar a performance do touro. Muito bem, já passámos por aqui. A mesma coisa, GSM, RFID, não vos vou aborrecer com isto. As etiquetas são giríssimas. Este verde é giríssimo, aviso-vos já. É isto que vende mais, é a cor. E temos aqui o tipo de benefícios que temos no caso do colar. Obviamente também se põe a questão de, então e se eu estiver a fazer a inseminação? O que é que acontece? Bom, se eu estiver a fazer a inseminação, o sistema também é eficaz. Mas eu não conheço nenhuma quinta cá em Portugal que o faça, que é utilizar um touro vasectomizado. Portanto, um touro que na realidade vai saltar à vaca, mas não a vai encher. No entanto, vai sinalizar positivamente no sistema e eu vou conseguir fazer a inseminação com bastante brevidade. Iniciando, obviamente, uma série de automatismos aqui, porque um animal que eu saiba, por exemplo, que foi inseminado ou que ficou positivamente prenhe a determinada altura, eu também já lhe conheço a data
de parto. E, portanto, isso facilita depois a utilização do segundo sensor. Então, aqui há alguns números para a inseminação artificial que não utilizam protocolos. Portanto, fazer a inseminação artificial, mas com detecção visual do cio. As mensagens são idênticas, só que é relativamente ao cio. E depois aparece uma plataforma de gestão de dados. Esta plataforma foi criada unicamente para o mobile, portanto, não existe sequer para computador. Eu tenho acesso de computador, mas ela funciona bem num tablet ou num telefone. E, como podem ver, logo no meio de entrada, ela divide os animais num quadrante. De animais que estejam em ciclo, de animais que estejam em cio, portanto, onde foi detectado temporariamente o cio, que depois são alocados na zona do ciclo, novamente, até que passa o tal período de 21 a 22 dias. Parece que as câmaras me estão a chamar para ali, peço desculpa. E, se de facto o animal não aparecer novamente no radar do touro, quer dizer que ela está inseminada, positivamente, é colocada no grupo azul, designado inseminadas, e se permanecer 90 dias sem aparecer no radar do touro, é passado para prenhas. Porque pode haver, de facto, efeitos, questões que não correm bem. Dentro destes menus aparecem mais menus com estatísticas. Nós podemos depois dar N informações às vacas, desde o peso, aos filhos, ao tamanho dos filhos, etc. Pode-se registar, é tudo feito no telefone. Não acredito que se possa dizer que é tão completo como, por exemplo, a solução do ISUT que vimos agora. Não é esse o objetivo. Isto é quase para fazer uma gestão em autonomia. Portanto, comprando estes aparelhos, a pessoa tem acesso a este tipo de gestão, mas está trancado dentro deste sistema. Está bem? Quando a Mucol lançou este produto, já havia quem tivesse produtos de detecção de cio, que eram feitos maioritariamente por monitorização da atividade do animal, os chamados vulgarmente pedómetros ou podómetros, certo? O que é que acontece? Existe muita dificuldade, por muito que os engenheiros batam teclas para conseguir desenvolver um produto fiável utilizando este tipo de tecnologia, de razoavelmente e ao longo do tempo ter acesso aos inícios e fins dos cios dos animais. Porque elas são muito erráticas, porque basta terem períodos de doença para alterarem o comportamento, porque efeitos externos como máquinas ou mudarem de parque ou o que seja podem alterar o comportamento e tudo isso faz causar influência na questão da leitura por atividade. E, portanto, a Mucol não optou por este tipo de sistema, que na realidade já existe em termos de tecnologia dentro deste sensor, para utilizar este do touro, que tem coisas boas, tem coisas más e, enfim, ao cabo, cada exploração tem que perceber se as tecnologias, boas ou competentes ou não, se servem para o seu tipo de exploração. Da mesma maneira que colocar um aparelho na cauda do animal implica maneio, não é? Portanto, tudo isto tem prós e contras. Alguns valores de referência desatualizados, porque isto é de 2020. Animais de carne, 100 euros. Animais de leite, 200 euros. Para perdas de cio. Portanto, por cada ciclo de cio que eu perco, são estes os valores que estamos aqui a falar. E do ponto de vista do sensor de parto e do colar de cio, ou da afinação da vacada, como eu prefiro chamar, são estes os atributos que eu queria falar. A Mucol, entretanto, é de facto uma firma global, está presente a nível mundial, pode-se dizer, com muitos milhares de equipamentos vendidos. Nós Traprios, temos relações, temos protocolos de revenda em 6 ilhas dos Açores com as associações de agricultores locais e a nível nacional diretamente estamos sediados em Sintra. Temos todo o tipo de social media, portanto, desde o YouTube ao resto das redes sociais, podem encontrar em Mucol Portugal. E agradeço agora a vossa presença e perguntas, se tiverem, façam favor. Obrigado.